trazer para vocês aqui, né, um vídeo no atleta do futebol, então até trouxe futebol, que o futebol é o, né, que a gente fez, futebol sempre da polêmica, e tem um jogador de futebol que faz, né, que eu atendo com ele de forma online, então, ó, os exercícios para ele fazer, ó, certo? Derivados de LPO, alta velocidade, sim, aquela ideia, poucas repetições, que é outra propriedade importante, controle de fadiga, são propriedades, ó. E isso tudo aqui é numa uma sessão de choque da pré-temporada. Aqui ele está fazendo mais capacidade de trabalho, porque eu poderia fazer ele fazer mais repetições, por exemplo, ele poderia, em vez de fazer 3 repetições, ele poderia fazer 5 repetições. Mas no caso eu faço a preferência pelo quê? Beleza, eu prefiro que ele faça 3 e aumente repetições de 3, por exemplo. Então eu dou um volume mais extenso de repetições de 3. É uma outra saída baseado no que eu apresentei aqui, no que eu apresentei aqui no gráfico anterior, né? Ó. Percebe? E isso que eu quero, acho que tá sendo perdido aí no treinamento esportivo dos treinadores. Você pensar o treino, você entender propriedades, né? Então, eu quero melhorar a capacidade de trabalho, sim. Dá para fazer 10 repetições? Não, porque, né? Não descaracteriza. Ok, vou fazer o cluster, perfeito. Faço 5, descansa, faço 5, reduz a fadiga. Esse é o conceito. Cara, então, mas eu posso pegar, em vez de fazer as 10 repetições, em vez de eu fazer 5, um cluster mais 5, eu posso fazer 3, 3, 3 e 3 e 3 e aumentar né, o número de séries nisso. Perfeito, outro jeito. Em vez de fazer entre a repetição, estou fazendo interséries. Entendeu? Então, é aqui que está, para mim, todo o segredo, né? E como eu falei, ó, sempre combino lá com agachamento. Então aqui, ele fazia agachamento também na mesma série, certo? Então, no fundo, eu quis trazer isso aqui para mostrar também um pouco para vocês que nada, nada, nada do que está aqui não é que não está lá no curso, percebe? É isso. E eu faço isso há 20 anos baseado nesses conceitos, percebe? Não estou falando que todo atleta tem que treinar assim, não estou falando que todo atleta tem que fazer LPO, aí já vamos. Estou falando que são conceitos, né? É por isso que eu gosto do LPO, porque me facilita atingir uma série de conceitos, né? Então, ó, abrindo aqui, ó, pra você ver, né? Ó, esse treino foi feito, né, nesse período que já tinha terminado lá, acho que ele estava na segunda divisão, terceira divisão, já tinha acabado o campeonato, já estava se preparando para começar em dezembro agora, né? Num outro time. Então tá lá, ó, as mesmas propriedades, ó, você tem um dia mais de 3 sessões de treinamento de força, né? Que é o baseado no LPO, um dia mais pesado, um dia mais intermediário, um dia mais leve, ou seja, ondulação, outro conceito, né? Trabalhar com exercício de força, trabalhar de maneira ondulada. E velocidade, tá vendo? As duas pontas, eu dou estímulo nos dois lados. Sempre falo isso, cara, para mim é pré-temporada, estímulo nas duas pontas, cara. Esquece de ficar fazendo muito circuitinho e tal, isso não precisa se preocupar, eu preciso dar aumentar o neuromuscular, empurrar a força para cima, empurrar a velocidade para cima, que são os que mais ativam. E depois a potência vai vir desse miolo aí, de ter mais capacidade nas duas pontas, melhora a potência ali. E a potência é sempre melhor desenvolvida de formas aí, principalmente com a junção com a parte técnica, tá? Então, ó, mais um, abrindo aqui esse dia, ó, tá vendo? Eu mantenho todas as propriedades que eu passo para vocês lá, né? Uma das propriedades que eu falo, essa minha regra é 25, monta sessões com 5, máximo 5 exercícios, às vezes até monto, coloco um sexto exercício, mas são poucos exercícios na sessão. Não precisa fazer né, treinar tudo, fazer um circuito, não, cara, 3, 4 exercícios já começa a dar bastante estímulo, né? E aí você vê, ó, tem aqui, ó, 5 exercícios, e você vê, ó, a minha estrutura de treino ondulada, ao longo da semana, ela precisa também ser mais elaborada. Né? Eu não posso ficar trabalhando como os americanos ali no 3 de 3, 3 de 5, por quê? Porque eu tenho que ter essa consciência de que as estruturas montadas
vindo do treinamento americano, elas são montadas em função de um contexto que é diferente do nosso aqui no Brasil, pelo menos, e diferente de boa parte do mundo, que é, cara, o esporte americano, os caras têm 3, 4 meses aí para se preparar. Né? Pensa que o cara que terminou lá na Major League Soccer lá, acabou, se o cara não vai pro playoff, o cara acaba em outubro e o cara volta em fevereiro. Ou seja, o cara tem um mês de férias, né, sagrado, e depois ele tem mais 3 meses para se preparar. E ele não vai ficar 3 meses só jogando futebol, sabe? Esse é o contexto americano. O contexto americano é também de que muito pai é treinador. Então, assim, eles têm um volume gigantesco de atletas, então basta ele fazer algo coerente, simples, né? Um treinamento simplificado, mas coerente, né? Com uma boa base, né? E vai sair os atletas, vai sair o LeBron James dali, vai sair todo mundo dali, certo? Mas a gente no Brasil, tirando o futebol que tem, sei lá, quantos milhões de moleques aí treinando, na maioria dos esportes você não tem, então você precisa ser mais qualitativo. E como eu sou qualitativo no LPO? Melhorando a minha progressão de cargas, ajustando melhor essas questões. Tá? Dá para trabalhar com carga fixa 3 de 5, 3 de 3, eu até ensino isso, né? Dá para trabalhar. Mas a minha origem, né? Eu só faço tudo isso, mas a minha origem veio de uma prescrição qualitativa de treino do LPO, fazendo ondulações, sabendo fazer variações baseadas no percentual do máximo, que é o clássico do clássico, é da onde começou tudo e que continua funcionando e funciona bastante bem. Tá? Então eu continuo fazendo isso. Quem já uma vez, quem tem o livro vermelho lá, o primeiro que eu escrevi com o técnico do LPO, que foi como eu aprendi, aquele livro está fundamentado o LPO justamente nisso. Como você faz essa construção de um treino desse, que é um treino que, pô, perfeito para força e potência, continua funcionando bastante bem. Você vê que tem aqui todo um suporte atrás científico nisso, certo? Baseado aqui e que te dá suporte. Então, isso aqui foi só para você ver uma coisa, uma história engraçada aí. Caso de mãe, esse treino, cara, é um treino que eu montei para um atleta da seleção brasileira de judô, né? Em 2002, cara, eu achei esse treino, esse papel e reconstruí ele, né? Sabe essas coisas quando você vai na casa da sua mãe, né? Você começa a vasculhar as caixas que sua mãe guardou, que você não sabia por que sua mãe guardou, juntou um monte de papel. E, cara, minha mãe achou uma caixa que eu tinha de coisas, não, nem, né? Você vê, eu passava o treino para ela no papel, né? Então aqui depois eu bati de novo o treino aqui. Olha só, né? A estrutura tá lá, cara. Antes eu escrevi o livro, né? A gente publicou o livro em 2010. Esse treino é de 2002 e tá lá, ó, agachamento, clean, snatch. E olha só que interessante, né? Essas coisas que a gente vai vendo, ó. Ela tinha treino também que fazer treino com a seleção brasileira de judô, né? Então ela tinha lá ó, o treino extensivo de resistência, tá vendo? Tava registrado lá e ela tinha a parte da musculação que ela fazia com os caras, né? Os treinos de resistência de força, lá a gente chama de musculação, fazer a barra a fazer barra com kimono, enfim, que são os treinos que eu não programo, percebe? Você vê que, cara, 20 anos depois, mais de 20 anos, né? E a estrutura, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Estou em 2024 e a maioria dos atletas que eu trabalho entram nesse processo. Não estou dizendo que eu faço isso sempre, mas é muito difícil não botar os atletas nesse processo, porque é o processo de você dar neuromuscular. Isso que eu falo, neuromuscular se constrói, cara. Eu sempre trabalhei também com juvenil, isso aqui vale, eu tenho programação dessa que vale para juvenil, cada moleque 14, 15 anos, entra nesse sistema de melhorar, aprender agachamento, desenvolver sequências dessas de agachamento, né? De cada semana, cada ciclo, você ter, né? Você ter ondulações no ciclo. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, você tem nesse primeira semana, ó, você vê que ela tem essas repetições em cada intensidade de zona de intensidade, certo? Você vê que nesse ciclo 4, ó, você vê que a quantidade de repetições que ela faz nas zonas mais altas é maior do que nessa. Então foi fazendo o quê? Foi progredindo, tá vendo? Ela saiu de 2, na outra semana estava 2, na outra semana estava 3 e na última foi 5. Ou seja, eu montei então você vê, 20 anos depois eu consigo identificar o que eu fiz com ela. Eu montei um microciclo que foi
progredindo, a cada semana foi aumentando a intensidade e muito provavelmente depois de eu ter cortado. Por algum motivo eu montei assim. Eu poderia montar de uma forma diferente? Poderia. Existe isso, né? Você tem como mexer nisso. E esse eu acho que é legal, o papel do treinador, você poder pensar no treino, né? E eu acho que isso que é o mais legal de tudo, assim, foi quando eu vi esse papel me deu até uma lágrima, caraca, né? O que eu quis trazer um pouco para vocês aqui foi justamente isso, né? Mostrar para vocês que como eu continuo utilizando as mesmas propriedades, né? São os mesmos conceitos que estão aí. Basicamente, dentro disso é o que eu quero trazer para vocês para encerrar, que é mostrar isso, né? Um sistema de treino de força e potência. Esse é um sistema baseado na tabela lá do Prilepin, né? Muita gente talvez conheça Prilepin. Da onde veio isso, né? Os caras lá da Rússia, da União Soviética, o treinamento de força, né? O que eles fizeram? Eles acompanharam lá nos anos 50, 60, sei lá, diversos levantadores olímpicos. Eles foram acompanhando na Rússia inteira, quer dizer, um esporte forte na Rússia, né? Por isso que a Rússia é a mãe da periodização, né? Os caras fizeram tudo lá, né? E acompanharam, e da observação dos técnicos ali, eles foram criando uma tabela de saber quantas repetições, quantas séries o atleta conseguia fazer sem perder a forma, né? Eram 3 critérios, sem perder velocidade, sem perder a forma, sem perder a técnica, né? Então, imagina, isso foi um negócio que os caras fizeram no olho lá, com diversos caras experientes, com um N gigante de treinadores de levantamento olímpico, de LPO, e os caras montaram a tabela de Prilepin, né? Que a gente conhece, depois vocês podem procurar aí na internet, que te dá, né, para cada quantas repetições você deveria fazer, né, o número qual o volume, o número de repetições para cada faixa de carga de peso. Essa é a base do treinamento de força, a tabela de Prilepin. E você vê, depois a ciência evoluiu e você repara, se você puxar a tabela de Prilepin, que é muito próximo das indicações hoje da ciência. Quando a ciência fala para você, né, 5 RMs, você já está na faixa de força porque você está ativando mais unidades motoras maiores, certo? E você vai na tabela de epilepsia e você vai olhar que nas cargas maiores os caras estão fazendo 2, 3, 4 repetições na carga na zona mais ou menos de 70, 80%, ele manda você falar, dá para fazer até 4, 5 repetições. Quer dizer, o treinamento, como eu falo, ele começa na prática, cara. E aí a ciência vem e confirma e busca. Não é dentro do laboratório que começa as coisas, é na prática. Você precisa dar o treino, você precisa observar o que acontece no seu treino. Essas informações valem bastante, cara. Tá? Então, isso eu falei, fazer treinamento, né, fundamentado em simplesmente ciência não é o correto. O correto é você ter uma base, conceitos científicos. É isso que eu tento explicar nos meus cursos. Essa é a minha linha didática para quem está me acompanhando. Eu quero te dar conceitos, cara, porque o que eu faço com meus atletas não é o que você deve fazer com seus atletas. Você precisa ponderar. Mas a gente tem uma série de conceitos em comum, né? Essa é a arte. Por isso que a prevenção física também tem uma parte de arte, né? Porque você tem conceitos que cada um vai desenvolver à sua maneira, né? E você não pode se desgarrar muito, mas você tem uma faixa para se desgarrar, para andar para um lado para o outro, que é justamente baseado na prática, tá? Então, voltando ali voltando ali um pouco na caixa da minha mãe lá, na casa da minha mãe que eu achei, eu consegui resgatar alguns treinos antigos, que né, esse foi o mais antigo que eu tenho aí da Cris, lá do judô, e também consegui resgatar um pouco de quando eu estudava bastante isso. Né, então, assim, eu resgatei ali alguns papéis que tinham ali os Xerox, né? Não tinha, na época nem tinha, nem tinha internet direito. Xerox que eu tinha de algumas revistas da Rússia que eu tinha lá, mas também xerox de algumas revistas americanas que tinham técnicos que estavam trabalhando já baseado, né, nos conceitos da tabela de Prilepin. Tá? Então, o que acontece? O livro, esse livro vermelho que está lá, para quem, né, quem se interessa, foi que a gente escreveu baseado nisso, né, no treino, baseado no LPO. Porém, depois, né, mexendo nesse papel, eu descobri um preparador físico chamado Alver Mill, esse cara, que está no Hall da Fama ali
dos esportes americanos, da preparação física, né? Ó, ele é um cara muito influente que simplesmente esse cara está no Hall da Fama porque ele ganhou um Super Bowl lá com o São Francisco, né? Lá nos anos 80, 85. E depois ele era o preparador físico nos 6 títulos do Chicago Bulls ali da era Michael Jordan. Então, assim, fraco o cara não era, né? O cara simplesmente conseguiu isso, não por menos alguém, né, fazendo isso consegue entrar no Hall da Fama. Mas é legal por quê? Porque esse cara, né, os papéis que eu achei, esse cara trabalha baseado no mesmo conceito da tabela do Prilepin. Ou seja, ele levou isso, depois eu comecei a investigar mais a respeito dele, ele levou isso para os esportes americanos, quer dizer, ele teve contato com a tabela, ele teve contato com esse método de treinamento de força, ele desenvolveu isso e ele teve resultado, isso que é o mais impressionante, né? Não é um modelo teórico, não, o cara realmente teve resultado, ele fez adaptações aí para, né, esse que é legal, né, adaptações pro esporte americano, como ele fala, né, e no fundo é isso, eu tinha as revistas lá, eu consegui identificar ali as bases do treino dele, e claro, eu fiz essa conversa junto com a base do que eu já faço também, e esse é o motivo, talvez, essa aula hoje, eu ter aberto também essa aula para vocês aqui, né. Eu quis trazer em primeira mão para vocês aí, porque eu quero, para quem tem interesse, né, oferecer para você uma forma de você estudar comigo, né, um modelo de treinamento de força e potência baseado aqui na tabela de Prilepin, né, mais desenvolvida. Ou seja, quem tem o livro tem o modelo, né, tem mais ou menos a base, mas está focado no LPO. O que eu quero trazer para vocês é fazer uma imersão mais ampla, né, para força e potência, ou seja, sair só do LPO, mas também entrar nos demais exercícios de força, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para fechar com vocês essa aula, tá? Para quem tiver interesse, eu quero fazer uma imersão, que vai ser agora no dia 25, no final desse mês, tá? Essa é o fechamento aqui, onde eu quero fazer uma aula, a gente pega aqui nesse domingo, eu quero fazer essa aula, e eu vou apresentar para vocês como fazer a estruturação e planejamento, seleção de exercícios, como fazer a integração com saltos de velocidade, baseado nesse modelo da tabela de Prilepin, nesse modelo aí desse sistema, baseado também no que faz ali o Alvermil. Tá? Eu juntei, né, estudei no final do ano bastante isso, juntei com a minha experiência, com os meus treinos e consegui montar isso aí. Então, eu estou oferecendo para vocês que estão aqui nessa aula essa imersão, tá? No dia 25 agora de março, domingo, certo? 3 horas, mais ou menos, eu calculei ali. É uma experiência nova para mim, porque eu sempre dei treino, eu sempre dei curso presencial, eu sempre dei o curso secreto da periodização, que era, eu ia lá, a gente fechava uma salinha, 20 treinadores, eu dava o curso, e eu quero fazer essa experiência online com quem está a fim de querer se aprofundar nesse método, né? Sem aprofundar e saber construir um sistema que vai desenvolver força e potência aí nessa forma tradicional. Eu pensei nisso porque ao longo do tempo eu recebi muita pergunta de vocês, muita gente perguntando, professor, mas como é que eu começo? Muita gente gostava, eu gosto da sua forma de pensar, eu gosto da forma como você vê o treinamento, qual livro que você viu isso, onde que eu busco isso? Cara, e eu te falo, a minha base fundamental em questões de desenvolvimento do treino tá aqui. É isso, você vê, eu continuo fazendo isso, a aula no final mostrando isso. Eu continuo fazendo isso 20 anos depois, eu continuo tendo resultados 20 anos depois, tá? Então, a minha ideia é, se você quer começar a aprender, começar a se desenvolver, começar a entender da onde eu estou tirando todas essas coisas que eu falo na internet, tá aqui. Dominar isso aqui já faz com que você faça na frente de 80% do pessoal em termos de treinamento de força, tá? De força e potência. Então, a imersão vai ser isso. Eu vou te dar a base, eu quero fazer essa aula ao vivo para poder ter a interação do mesmo jeito que eu estou tendo interação com vocês aqui ao vivo, para poder ter interação com vocês também. Me ajuda a ter interação. Eu poderia fazer a aula gravada e te vender uma aula gravada, mas eu quero a interação, por quê? Porque essa discussão gera uma troca que eu acho que faz crescer, tá certo? Então, como que vai
funcionar isso aqui? Dia 25, né? É um domingo agora, são 3 semanas daqui para frente. Eu só estou fazendo essa oferta aqui para vocês que estão na aula, tá? Não vou abrir isso aqui. Quem é aluno vai ter essa aula aqui gravada, e eu sei que tem gente que depois não vai poder assistir. Então, quando quem é aluno estiver assistindo, você tem essa janela aí até o dia 25 para se inscrever, mas quem não é, quem veio de fora e quem está interessado, a oportunidade para você agora nessa aula. É, é uma experiência nova. Eu quero ver como vai se desenvolver para depois ver como é que eu posso manipular e desenvolver e inserir isso dentro da minha gama ali de produtos de venda de conhecimento sobre treinamento. Tá? Então eu vou fazer um valor ridículo, na verdade. Vou fazer um valor ridículo, mas que é para poder ser aí a primeira turma, e também porque eu sei que tem muita gente que vai ver que é aluno, que já está mais tempo comigo, e eu sempre, quem é meu aluno, eu facilito, eu sempre dou preferência para quem já é meu aluno, é mais fácil, já me entende, a troca é melhor. Tá? Então, essa imersão vai acontecer no domingo agora, nesse horário, domingo agora não, domingo dia 25, ali, das 9, eu calculei mais ou menos 3 horas, vamos ver, vamos marcar do domingo das 9 às 11, mas se precisar vai, tá? Essa aula depois eu gravo, tá, nessa imersão, e o valor vai ser ridículo, como eu falei, vai custar para vocês, quem está aqui dentro, somente para quem está aqui dentro, R$ 59, certo? Como faz? Cara, você me manda uma mensagem aqui no chat do WhatsApp, né? WhatsApp não, ali do Instagram, me manda ali, João, estou no curso, tal, quero participar da imersão, eu te mando minha chave Pix, você depois me manda ali o comprovante, eu vou te escrevendo, certo? E aí eu depois faço o registro aqui e te mando todas as informações de como você vai acessar essa aula, tá? Então é a aula, você faz as aulas, não posso participar, bom, vai ficar gravado, depois você assiste gravado, quem não puder participar. Mas a minha ideia é ter a interação, porque é assim que melhora. Quando você conversa comigo, que nem agora, vou abrir aqui o chat para vocês, para a gente conversar e tirar mais dúvida. Quando conversa que você melhora. Não é só as questões técnicas, mas também essa troca de informação. Muito do que eu escrevo, do que eu falo ali na internet para vocês, é porque eu conversei com outros treinadores, eu vi outros treinadores, eu falei sobre treinamento com outros treinadores que foram me moldando essa visão que eu tenho de treinamento que eu passo para vocês, tá? E você vai ter isso, você precisa ter essa interação, essa troca de ideia comigo, porque aí você começa a refletir, e aí você tem um outro treinador que você também gosta, que você tem de referência, você vê o lado dele, você começa a refletir e você chega na sua versão, tá? Mas aqui, né, hoje, para fechar aqui e abrir agora para vocês aí o chat para perguntas, é 59, certo? Vai no Instagram ali no chat, me manda uma mensagem para eu te passar a chave Pix, não vou botar a chave Pix aqui de ninguém, nem número de telefone, nem nada, que eu não quero circulando na internet. Certo? Pagou, manda o comprovante, está inscrito, eu te retorno com a inscrição. No domingo ali, do mesmo jeito que foi hoje, eu mando para vocês aí o acesso para a aula aqui para quem vai ao vivo, certo? E ali, 2, 3 dias depois, já vai receber o link da gravação para quem perdeu, né? E aí você fica com acesso infinito, vitalício, porque é a primeira turma. Eu sei que de repente algum erro pode acontecer, então eu estou fazendo isso como experimento, então a gente vai crescer junto. Tá certo? Tem um bônus que eu coloquei aqui que é o lição de casa. Só, o que, que é esse negócio aí? Cara, é porque a gente vai montar treino, entendeu? A gente vai fazer esse sistema junto, eu quero passar isso junto com vocês. E aí vai ter a lição de casa, que é você depois na sua casa montar a lição que eu vou te passar na aula, e aí você me manda, porque eu vou corrigir a sua lição, vou te dar um feedback dessa lição. Eu vou fazer somente isso com vocês, só faço isso com vocês que são alunos já, e quem é de fora deu essa sorte hoje, né, de que eu abri essa aula, você pode aproveitar isso aí e entrar nesse barco. Não vai ter mais essa oferta, já estou te falando, já estou avisando. Depois eu vou desenvolver de outra forma, vai ser outro valor, não sei. Eu vou a minha irmã, que é do marketing, ela que se vire para falar o que eu tenho que fazer depois, eu não sei. Tá, mas eu estou preocupado com a questão do treino. Tá? A gente vai ver justamente como que dá, como que são volumes, ajustes de volumes que você faz para juvenil e para adulto. Qual é a margem? Como que faz progressões, ciclos de progressão
para frente. Lembrando, é treino de força e potência, não vou ficar falando de pliometria, não vou ficar falando de velocidade, não é sobre isso. Eu até falo para você aonde insere a pliometria, aonde insere a velocidade, mas o foco é no treino de força e potência aí baseado principalmente aí nos exercícios, né, balísticos. Eu vou mostrar a seleção de exercícios que eu utilizo, que eu agrupo para fazer essas fases, enfim, tudo isso que foi mostrado aqui nessa aula. Tá certo, gente? Ok? Vou abrir aqui para vocês, certo? Sair do modo tela cheia. E a partir de agora está aberto aí o chat. Quem não tem, quem não sabe, o Instagram é o Instagram do treinamento esportivo, vai lá na mensagem, manda ali ó, uma mensagem para mim, fala, eu sou fulano, estava na aula, quero participar da imersão, e eu já te respondo lá depois mais tarde aqui, tá certo?